Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Meu nome é Cris Martinkovics, eu sou acupunturista e trabalho com mulheres que estão se preparando para engravidar. Então, se você quer saber mais sobre isso, eu vou hoje falar sobre a importância do chá. Como o chá consegue ajudar o teu processo de engravidar. Quais são os chás, como preparar e no final eu vou dar umas dicas referente a quais são os chás que são os datentantes, ok? Na China, todos os órgãos, todas as questões energéticas, elas passam muito mais do que órgãos. Então, quando eu falo regulação energética do fígado, eu não estou dizendo o órgão fígado, eu estou dizendo a energia que ele produz. E isso a gente vai acontecer para todos eles. Existem 3 órgãos, energeticamente falando, que são responsáveis e que auxiliam muito, quando equilibrados, no processo de gravidez. São eles, fígado, baço e rim. E muitas vezes eu estou falando sobre esses caras, porque eles têm um papel essencial na circulação da energia, na elaboração nutridora do óvulo, do útero, das questões todas emocionais, e o rim, por último, onde ele fabrica o teu óvulo e depois ele mantém esse óvulo fecundado dentro do seu útero, que é o lugar onde ele tem que estar. Então, quando a gente fala do chá na característica ocidental, a gente vai entender um pouquinho de onde surgiu essa história, como a gente recebeu essa arte chinesa dentro das nossas vidas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de chás, eles atuam na tonificação ou sedação de energia. Então, pensa comigo, quando a gente está falando em tonificar, quando você precisa de energia, qual é o chá que você, primeiro que te vem na tua mente? Por exemplo, gengibre. Ele é um chá energético, ele é um chá que movimenta, ele aquece, dá calor. A canela são chás de teor quente, picante, mais yang. Quando você está indo dormir, qual é o chá que pensa, que passa na tua cabeça? É uma camomila, uma melissa, uma calêndula, uma lavanda. Então são chás que são calmantes, que são mais ins, mais de repouso. E essa lógica é a mesma que a gente vai usar para a medicina chinesa. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do chá de hibisco, o chá de hibisco ele fortalece a tua energia yin. Então, ele vai fortalecer a regulagem do sangue, tonificar o yin do rim. Tudo que é massa, o hibisco ele produz e ele aumenta. Acontece que quando a gente está falando de quem está se preparando para engravidar ou quem está grávida, o hibisco ele é proibido. Por quê? Porque ele é um chá utilizado também quando você está fazendo o processo de emagrecimento. Quando você tem emagrecimento, acontece o quê? Você perde peso, você perde líquido retido. E tudo que é perda não é bem-vindo quando a gente fala no nosso bebê, não é mesmo? O chá de, por exemplo, de melissa, de camomila. Lembra que a avó fazia para as crianças? Né? Você, talvez a gente tenha tomado esses chazinhos em chuquinhas, né? Aquelas pequenininhas que se davam para os bebês com cólica, por exemplo. São coisas que vêm milenarmente e que chegaram até a gente, só que a gente tem uma mania de não respeitar a ancestralidade. Isso é uma coisa muito comum no nosso Ocidente. No Oriente é um pouco diferente, eles respeitam demais a sabedoria dos senhores e das senhoras, eles passam as lendas de pai para filho contando ainda isso, e isso é uma coisa que se vê pouco, né? Quantas vezes você vê roda de mulheres hoje em dia que estão amamentando, que estão fazendo chás, que estão trocando experiência quanto a isso? É um pouco mais difícil quando a gente está falando da nossa tradição. A gente é muito mais consumista, a gente vai para um restaurante, as pessoas estão recebendo cada vez menos, as pessoas em casa, a sua casa é o seu ninho, tá? Então tem que preparar a casa, tem que preparar esse ambiente, ele tem que estar harmonioso, e a harmonia da sua casa, ela começa com o seu relacionamento. Mas esse é assunto para outro dia, e a gente pode voltar nele porque ele é essencial também. Tá bom, Cris, como é que nasceu o chá? O chá, 2.700 mais ou menos anos atrás,
a gente teve um imperador na China chamado Imperador Vermelho, ou Shenon. E Shenon, ele estava muito preocupado com a saúde. Era um governante que cuidava do seu povo. E ele estava muito preocupado com a questão da água. Então ele começou a mandar ferver a água para que fosse consumida. Então eles ferviam a água. Só que acontece que ele estava com a água dele fervida embaixo de uma árvore. E essa árvore chamava-se Camellia sinensis. A Camellia sinensis, ela é o que é usada hoje para fazer o chá verde, até porque é o mais consumido na China. Então, ele estava com a xícara dele e caiu uma folha da Camellia sinensis e ele... Não é que isso fica bom? E ele começou então a fazer experimentos. Ele foi considerado o rei da agricultura, das ervas medicinais. Então, as primeiras formas das fórmulas chinesas que nós utilizamos hoje foi Shenon que foi o responsável. Ele começa a estudar essa questão de quais são as ervas, para que serve. Acontece que para isso acontecer, ele fez vários experimentos e ele acabou comendo uma flor amarela daninha. E essa flor contaminou e causou a ruptura do intestino dele. E ele não teve nem tempo de macerar o antídoto. Então, essa é a história de Shenon. E Shenon, então, é para nós um grande mestre que trouxe pra gente toda a fitoterapia chinesa que hoje tanto a gente utiliza em cápsulas, em formas de chá. Então, você vai na Liberdade, tem um empório chamado Empório Sim Sim, e ele fica numa avenida pequena, ali na Liberdade, e tem uma infinidade, é onde eu costumo consumir as questões todas quando eu falo da medicina chinesa. Então o chá é uma coisa que eu utilizo muito. E eu utilizo muito não somente pela propriedade que ele traz para a pessoa. Eu consumo também porque quando você ferve a sua água, tá? Coloca aqui dentro a água fervida somente. E aí você vem e coloca a sua erva preferida ou necessária aqui dentro. E tapa. Deixa por 10 minutinhos aqui dentro. O que eu tô fazendo? Um ritual. E eu adoro os rituais. Quando você faz esse ritual e você deixa isso aqui esperando 10 minutos. Depois você serve a sua infusão e você para apreciar. Você desacelera para se conectar com você mesma. Você começa a escutar um pouquinho o seu corpo. Então, o ritual do chá que eu ensino vocês a fazerem, ele tem duas funções. A primeira dela é fazer com que o chá haja no seu organismo. A segunda dela é que você crie um ritual de um tempinho para você. A gente pode estar falando que vai ser 3 minutos, que vai ser 5 minutos, mas hoje muitas pessoas me dizem que não tem 3 ou 5 minutos para parar. Então, quando você faz isso e você aprecia o seu chá, olhando por uma janela, olhando por uma flor, longe de eletrônicos, de internet, de tudo que vem até nós, quando você para e você percebe que esse momento é importante, você pode fazer junto com o escalda-pés, se você puder usar terapias quentes, por exemplo. E se você puder, sempre quando eu falo, é muito particular de paciente para paciente. Porque se você tem os pés quentes, você não pode fazer um escalda-pés, porque você já tem excesso de calor. Se você tem os pés frios, o escalda-pé é bem-vindo, uma vez que ali dentro também você consegue colocar umas ervinhas cheirosas, para que você consiga fazer então essa nutrição também do seu espírito. Então o chá ele tem algumas possibilidades do que a gente está falando. Tá bem, e como é que chegou o chá no Brasil? Mais ou menos 200 anos, pessoas do Macau vieram para o Brasil e trouxeram mudas dessa Camellia sinensis, que é o que a gente está falando, que é essa flor amarela. A flor amarela é imperador, não. Ele é a flor que... ele também tem uma florzinha, mas essa flor, ele é utilizado para fazer o chá verde, nesse caso. Tá bom? Então, quando a gente está falando da questão toda histórica, ela sim veio da China há mais ou menos 200 anos com esse pessoal que trouxe, tanto que o chá verde é um dos mais consumidos. Começaram então a fazer as plantações brasileiras e começaram a ver que outras ervas também.
Eu não vou nem entrar na questão indígena, porque os índios aqui no Brasil começaram isso um pouco mais cedo. Usar essas ervas todas de forma medicinal, como se fosse uma forma de descobrir e fazer com que a natureza tivesse o seu devido valor. Então a gente se perdeu em alguns momentos isso, né? A gente teve uma forma de pensar e de ver que vai recorrendo muito mais aos remédios do que quando a gente fala de buscar na natureza essa solução. Então, esse voltar para a natureza, esse sistema todo que a gente vai de conhecimento é bastante bacana. Muito bem, eu fiz algumas anotações aqui para a gente conversar sobre isso. Por exemplo, quando a gente tem deficiência energética de rim, eu indico 2 chás. O gergelim preto e o folha de amora. Esses são 2 chás que vão tonificar a sua água, vão tonificar essa circulação de uma energia mais fresca, de uma energia mais yin. Então, quando temos excesso de calor, são 2 chás muito especiais que eu começo a recomendar. Quando a gente está falando, por exemplo, que eu preciso aumentar progesterona na segunda fase, além de consumir o inhame em vegetal, a casca do inhame você pode pegar essa casca e colocar na infusão e tomar essa casca do inhame, que ele é muito bem-vinda quando a gente está falando de processos que ficam fazendo ação direto no nosso organismo quando a gente fala de sistema menstrual. O ciclo menstrual precisa estar regulado, os seus hormônios precisam estar em harmonia para que isso aconteça, tá? E o ginseng? O ginseng, quando eu tenho, por exemplo, mulheres que têm mais temperatura mais fria, ele é muito bem-vindo, porque ele é um chá quente, ele é um chá que ele vai produzir mais yang, mais movimento. Então ele é super bem-vindo também quando a gente está falando de energias genéricas da medicina chinesa. Quando a gente está analisando os chás responsáveis e que auxiliam, quando a gente fala das fases da mulher, que são 4 fases, 4 semanas que a gente trata, porque a gente vai tratar isso como semanas por fase, 2 semanas para a fase folicular, 2 semanas para a fase lútea. Então, na primeira semana, quando você está menstruada, a indicação é Vitex. Na segunda semana, folha de amora. Isso aqui vai fazer com que a sua primeira fase seja mais livre, que você consiga começar então a descartar o sangue e começar a nutrir o óvulo que vem. A segunda fase lútea, eu vou indicar o chá de melissa e casca de inhame e o chá de cravo e feno greco. São esses os chás que eu uso quando a gente está falando das 4 fases e a gente está nesse processo de preparar o nosso corpo para engravidar. O chá que é recomendado, independente da fase, é o erva doce. O chá de erva doce, ele é o chá da tentante, ele é o chá da engravidante, ele é o chá da mulher que quer ter o bebê no colo. Tem um jeito errado de consumir o chá? Eu vou dizer que sim. Quando eu estive na China, eles fazem o aquecimento da água, colocam a água fervendo, isso aqui, então isso aqui não vai no fogo. Ele simplesmente recebe a água fervida. Geralmente eles fervem 2 vezes essa água. Aí eles vêm com mais ou menos 10 gramas do chá, colocam isso aqui dentro de um recipiente, onde depois eu consiga retirar para coar. Isso aqui pode ser substituído por aqueles infusores redondinhos, tá? Então, quando eu tenho isso daqui, coloco em infusão por 10 minutos, significa que após 10 minutos ele vai estar numa temperatura ideal e eu vou e sirvo esse chá num copo que você mereça, que você goste. Então, cuide de você, cuide dos detalhes dos chás, coloque uma porcelana bonita para que haja esse momento e aí você consome e aprecia esse chá nesse ritual. O que a gente faz de errado então? A gente pode, coisas que a gente está fazendo de errado para consumir o chá. A gente ferve as ervas junto com a água, isso não se faz.
a gente coloca açúcar ou mel, isso não se faz. Ou a gente requenta um chá frio, ele também perde propriedade. Essas são as 3 coisas que eu percebo que o ocidental tem que se adaptar e tem que imaginar e pesquisar quais são as formas ideais para esse consumo do chá. Cris, chá de saquinho, infusão, ervas, qual é a melhor forma? O chá de saquinho, existem estudos que comprovam que para aquele tecido ficar branquinho, né, para aquele TNT, para aquela trama ficar branquinha, ele acaba ficando usando alvejantes, questões químicas ali dentro. Então, se você puder consumir ele erva in natura, tá? Dentro, então, coloca 10 gramas desse chá dentro da infusão de água fervida, deixa ali por 10 minutos e consome, ainda assim é a melhor forma. Eu sei da praticidade dos saquinhos, então se você não tem condições de fazer o outro, mas hoje existem inclusive garrafas, onde você coloca no recipiente a erva, você coloca a água fervida e aquilo fica em infusão. E todo mundo que utiliza essa técnica da garrafa de chá, ele tem, quando ele bebe, ele já filtra, né? Então tem um sistema de filtragem ali, e quando você bebe, ele já está filtrado e muito mais concentrado. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se você consome muito que eu digo é 1 litro de chá por dia, é um excesso, então você pode consumir o quê? De 2 a 3 xícaras de chá por dia do chá recomendado. Essa é a indicação máxima do que a gente tem. Dificilmente a gente tem chás que precisam ser tomados mais do que isso. Quanto colocar? 10 gramas mais ou menos por porção, por xícara, e em água fervida. Essa é a dica quando a gente está falando dos chás, tá bom? Chás que são proibidos para quem está se preparando para engravidar. Chá de hibisco, por exemplo, porque ele é quente, ele coloca para baixo as coisas, ele elimina algumas coisas e não é o que a gente quer. A gente quer nutrir e manter, além de ser muito quente. O chá preto, o chá verde, o chá mate, são os 3 chás também que tem teor muito quente. Eu costumo tirar esses 4 itens quando a gente está no processo de gerar essa nova ideia, primeiro na sua mente, depois no seu corpo, depois no seu útero, para que ele chegue então já pronto, para que você consiga engravidar e consiga manter esse nosso bebê. Tem uma temperatura ideal para a água? Eu vou te dizer que é um pouquinho antes de ferver. Então, quando você coloca a água para ferver, antes dela borbulhar, quando ela começou a soltar as primeiras bolinhas, você pode retirá-la. É o mesmo ponto que a gente usa para o café e para o chimarrão. Então, todo mundo que consome e sabe preparar um bom café, não deixa essa água ferver para não queimar os grãos. No chimarrão, para não queimar a erva, e também no chá, para não queimar a sua medicina que você está utilizando, que você vai consumir daqui para frente. Bem, como você pode ver, a medicina chinesa ela é muito mais do que agulha, do que acupuntura. A medicina chinesa ela é tradição, ela vem nos mostrar o quão importante é a gente voltar às nossas raízes, voltar às nossas origens, entender como é que funcionam esses rituais. Confúcio era um cara que adorava os rituais e é uma coisa que eu tenho estudado muito porque a gente perdeu muito dos rituais na nossa vida, né? A gente começou com uma praticidade tão grande e os rituais hoje quase não existem. O gaúcho, né? Ele senta em roda de chimarrão para compartilhar aquela erva e é o momento onde todos conversam. Eu ainda gosto muito dessa ideia onde a gente sente para tomar esse chimarrão, para tomar esse café, para fazer essa questão do servir. Então, quando meus pacientes sempre estão por perto, eu faço questão de fazer um chá para elas e eu vou convidar você para que nesse momento você receba esse meu carinho virtualmente, que você prepare com bastante amor esse chá. Se você vai preparar, por exemplo, um chá de jasmim, o chá de jasmim ele é cheiroso, ele é gostoso e ele ajuda muito no processo de rejuvenescimento. E quando a gente fala do rejuvenescimento, não é só da pele, do rejuvenescimento das suas células, dos seus óvulos, do florescer. Então consuma
chá de jasmim. As chinesas consomem muito e eu posso te garantir que eu vi de pertinho o quão bela elas são, o quão a pele é maravilhosa. Elas não tomam sol, elas tomam chá de jasmim e elas geralmente não fumam. Então isso garante que elas tenham aquela pele maravilhosa, além de um bom pó de pérola. Então hoje foi essa a conversa que a gente teve sobre chás. Eu fico aqui com o meu chazinho e eu espero que você também se presenteie com um delicioso chá e até breve. Um grande beijo!